Pessoal, beleza? Quem fala é o Paulo, mais uma vez, né? Mais uma aulinha de analista. E como eu disse na última aula que a gente ia entrar num conteúdo um pouquinho mais complicado, que aquela última aula ia ser uma introdução a essa daqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre protocolos de rede. Vamos entender aí um pouquinho sobre os protocolos para a gente poder entender como que funciona a troca de informações dentro de uma rede. Vai ficar um pouquinho mais claro a gente entendendo a parte de protocolos. Vamos lá. O que é um protocolo, por assim dizer? Protocolo é um conjunto de regras, um conjunto de normas que diz como que os aparelhos devem se comportar em determinada situação. No nosso caso, dentro de uma rede. Então, o que o protocolo ele tenta fazer? Ele tenta fazer com que dispositivos diferentes, máquinas diferentes, digamos assim, computador, celular, tablet ou simplesmente peças ou máquinas de marcas diferentes consigam se comunicar entre si. Porque não adianta, por exemplo, vamos inventar uma situação, eu tenho um notebook da Dell e um notebook da Lenovo ou HP. Vamos colocar as duas marcas HP e Dell, são as duas mais conhecidinhas aí. Então eu tenho dois notebooks de duas marcas diferentes e eu preciso montar uma rede entre eles. Só que cada um dos notebooks tem uma placa de rede diferente. Então vamos supor, o notebook da Dell tem a placa de rede da Dell, o notebook da HP tem a placa de rede da HP. Como são fabricantes diferentes, se não existissem os protocolos, esses notebooks eles não se comunicariam, porque cada um ia criar a sua placa de rede da maneira que ele quisesse, não ia ter uma norma a seguir, então elas não conseguiriam se comunicar, haveria um problema aí de comunicação, não seguiria um padrão, digamos assim. Então o protocolo está aí para fazer com que as empresas criem peças, criem software, coisas que consigam se comunicar de uma maneira uniforme. Para isso é o protocolo. E aí são diversos protocolos que existem aí na parte de rede para poder fazer tudo se comunicar de maneira perfeitinha. E os protocolos de rede eles são divididos em 4 partes. São as partes essas partes a gente chama de camada, tá? Então essas camadas dos protocolos aí de rede são divididas em 4. São a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede e a camada física. E aí a camada de aplicação vai ter ali todos os protocolos que utilizam aplicativos, que os aplicativos necessitam para poder fazer determinada função. Por exemplo, o protocolo www, protocolo HTTP, protocolo SMTP, protocolo SSH, protocolo POP3, IMAP e por aí vai. Enquanto na camada de transporte, que é uma camada onde a gente vai ver que vai servir para fazer a transferência de dados, a gente vai ter que utilizar o protocolo TCP, protocolo UDP, protocolo RTP, DCP, DCCP, SCTP e por aí vai. Na camada de rede é onde vem a parte de configuração da rede. Então é onde vem o protocolo de IPv4, IPv6, IPsec, ICMP e por aí vai. E na camada física, que é de ligação física, é onde vem os protocolos de Ethernet, protocolo de modem, protocolo PPP, protocolo FDDI, que são protocolos relacionados a placas e a dispositivos conectáveis ou que disponibilizam conexões, tá? Então vamos começar aí falando do primeiro protocolo, o que a gente está mais acostumado a ver e que a gente escuta bastante, que é o protocolo de IP. Se a gente for falar o que significa a palavra IP, a sigla IP, né, porque é uma sigla, é uma abreviação, ela vem da palavra Internet Protocol, que é protocolo de internet. Basicamente, esse IP ele funciona como identificação dentro da rede.
tá? Nesse caso aqui, internet protocolo, dentro da internet, mas não necessariamente dentro da internet, pode ser numa rede local também. Então ele é o que vai fazer a gente se identificar dentro de uma rede. Então esse protocolo, ele literalmente ele nos dá um número, e aí esse número diz para nós como é que a gente vai ser localizado dentro daquela rede através daquele número. Então, normalmente o protocolo de IP ele tem dois modos, tá? Ele tem o IPv4, a versão 4, né? E a versão 6. Para a rede local, a gente costuma utilizar a versão 6. Para redes externas, né? Quando a gente entra, por exemplo, na internet já é utilizado no padrão 6. A grande maioria das empresas disponibilizam no protocolo 6, tá? Mas tem algumas empresas ainda que não, mas a grande maioria disponibiliza para a gente o protocolo na versão 6. Vamos lá. Na versão 4, a gente tem uma sequência de 4 arranjos de números, de 3 números. E esses números, eles vão de 0 até 255. Então, o menor número que eu posso colocar é 0 e o maior número que eu posso colocar é 255 dentro de cada arranjo. Então, vai ser, por exemplo, o menor número que eu consigo colocar é 0.0.0.0, ou seja, foram 4 arranjos, né? São 4 arranjos, ó, 0.0.0.0. São 4 arranjos. E o número maior que eu consigo colocar é 255.255.255.255. O ponto é como que eu vou separar os arranjos, tá? Ele serve para separar os meus arranjos. Então, o número menor é 0, o número maior é 255. Por padrão, em redes locais, o IP mais comum da gente encontrar é 192.168.0. Algum número. E aí, esse número ele é meio que dividido em em partes específicas, digamos assim, né? O último número lá, aquele último número, ele serve para identificar o seu computador. Então, vamos falar assim, se for o número, sei lá, 60 lá no final, então o seu computador é aquele número 60. Vamos supor que tem um computador do lado, se você está numa lan house, numa empresa, não sei, que tenha vários computadores. O computador do lado, provavelmente ele vai ser o 61. E por aí vai. Existe uma sequência. Não pode ter dois números, não pode ter números repetidos, por exemplo, 260, 261, 262 e por aí vai. Não pode ter números repetidos, senão ele dá conflito e aí um dos dois computadores não vai funcionar direito, não vai pegar rede. O segundo número é onde a gente vai dividir como se fosse uma sub-rede. Se eu quero dividir em redes menores dentro da minha própria rede. Por exemplo, eu tenho 4 salas dentro da minha empresa. Se eu quiser, eu posso colocar, por exemplo, em uma sala o número 1, na outra sala o número 2, na outra sala o número 3, na outra sala o número 4. Então, imaginem só que, por exemplo, na sala número 1 vai ficar 192.68.1. Daí eu coloco lá de 1 a 10, aí o computador 1, 2, 3, 4, 5. E aí na sala 2 vai ser 192.68.2. Aí eu posso colocar também de 1 a 10, porque aquele número, o segundo número da subrede, ele está ali dividido, ele já é outro número, não é mais o mesmo número da primeira sala. Então toda vez que eu altero um número anterior, um arranjo anterior, eu posso mudar os números do meu próximo arranjo, colocando igual de outros arranjos, né? É basicamente como se você estivesse mexendo com uma matriz. Se você já aprendeu matriz na sua escola, ou vetor, tá? Então, basicamente, essa é a ideia do protocolo de IP. Claro, sobre os outros dois arranjos ali pra gente falar e tudo mais. Mas esses dois outros arranjos aí são determinados a partir de uma conta que diz quantos computadores vão caber dentro você vai utilizar nessa rede, tá? Então, se eu vou utilizar, sei lá, tantos computadores, aquele número ele tem que ser diferente. E aí, existe uma continha para poder fazer isso aí, tá? E aí isso influencia num outro protocolo
protocolo que a gente vai ver, mas não nessa aula. A gente vai ver na próxima aula, mais especificamente falando das configurações de rede. Mas enfim, deu para ter uma ideia. E aí, se a gente continuar na sequência, a gente vai ver o próximo protocolo, que é o protocolo TCP. E aí, esse protocolo TCP, ele anda em conjunto com o protocolo IP. Eles são meio que... O protocolo TCP, ele meio que precisa do protocolo IP para funcionar. E aí, esse protocolo, ele significa, a sigla TCP significa Transmission Control Protocol, ou simplesmente protocolo de controle de transmissão, tá? E ele anda em conjunto com o IP, né, que é o Internet Protocol que a gente viu. Esses dois protocolos, eles são responsáveis por fazer a comunicação entre a rede. Então, se o IP ele serve para me identificar dentro da rede, o TCP ele serve para fazer a comunicação entre as identificações. Então, vamos supor, o computador que é o 60, que eu estava falando anteriormente, ele precisa se comunicar com o 61, eles precisam trocar informação, é o TCP que vai fazer a troca de informação entre eles, só que quem vai falar quem é o IP. Então, um protocolo depende do outro para poder funcionar nesse caso. Não adianta eu utilizar o protocolo IP se o protocolo TCP não estiver funcionando, né? Eles não vão se comunicar. Eles estão lá identificados, mas eles não se comunicam. Então, o protocolo TCP, ele basicamente serve para fazer a comunicação entre esses dois dispositivos que já estão identificados com o protocolo IP. E da mesma maneira, ele também é dividido em 4. Igual o IP a gente viu, ele é dividido lá em 4 arranjos, o protocolo TCP também é dividido em 4. Basicamente a parte de aplicação, a parte de transporte, a parte de rede e a parte de interface. É o que basicamente a gente chama de camada OSI, né? Caso vocês queiram estudar um pouquinho mais a fundo sobre a camada OSI, vocês vão ver que é um assunto bem complexo, mas eu vou dar a gente vai entender um pouco da camada OSI e como que funciona. Basicamente, a parte de aplicação, ela serve para enviar e receber dados a partir de protocolos de aplicativos. Então, por exemplo, a gente vai poder utilizar o protocolo HTTP, o protocolo FTP, o protocolo SMTP dentro dessa camada, da camada de aplicação. A camada de transporte é onde vai enviar e receber os dados. Então ela consegue enviar e receber dados aí para a camada de aplicação. Então percebam que a camada de aplicação, ela faz a comunicação, ela envia dados, né, para os aplicativos, mas ela só pode enviar dados se a camada de transporte estiver funcionando, que ela é responsável por transportar os arquivos dos pacotes que vão ali pela aplicação. Só que para eu poder transportar esses pacotes, né, através da camada de transporte, eu vou precisar estar ativado a outra camada, que é a camada de rede, que ela serve para empacotar os pacotes, para deixar os arquivos empacotados e então ele poder ser distribuído através do protocolo de IP entre as máquinas que estão identificadas. Então, olha que loucura. Então, tipo, uma camada depende da outra. E por último tem a camada de interface, que ela quem recebe ou envia os pacotes. Então, perceba que a camada de aplicação está diretamente ligada entre os aplicativos, a camada de transporte é quem vai transportar isso aí, a camada de rede é quem vai empacotar para poder enviar, e a camada de interface é quem vai quem literalmente gerencia a peça, a placa, para poder enviar e receber essas informações, esses pacotes. Professor, você já falou umas 2 ou 3 vezes de um protocolo aí que é o HTTP. O que é esse protocolo? Então vamos lá, vamos falar desse protocolo HTTP. Esse protocolo HTTP, ele significa Hyper Transfer Protocol, tá? HTTP. Ou simplesmente em português, protocolo de transferência de hipertexto. Esse cara,
ele é responsável por fazer o seguinte, fazer a comunicação do seu navegador, ou seja, do seu browser, lá, o Google Chrome, o Firefox, o Safari, o Internet Explorer. Ele faz a comunicação entre esses aplicativos, né, que são chamados de browsers, ou em português navegadores. Ele faz a comunicação do browser com o servidor onde está o site armazenado. Então, para eu poder acessar um site, eu preciso utilizar o protocolo HTTP. Ele faz essa comunicação. E aí, quando ele faz essa comunicação do seu browser até o servidor, ele vai lá no servidor e aí vai ter um monte de código lá, que é a estrutura do site. Aquele monte de código, ele precisa ser transformado em texto, em imagem que vai aparecer para você, em vídeo, não sei. Aquilo que você está acostumado a ver no seu navegador. Então o HTTP ele é responsável por fazer essa meio que comunicação do browser com o servidor e conseguir também ler aqueles códigos que são chamados de hipertexto, tá? Aí junto com o HTTP vem um outro que é chamado de HTTPS. Basicamente o HTTPS é a mesma coisa do HTTP, só que o HTTPS ele tem uma coisinha a mais, que é uma camada de segurança a mais. Então, alguns sites eles utilizam desse protocolo HTTP e outros utilizam do HTTPS. Quando você vê um site que tem HTTPS, quer dizer que esse site ele é mais seguro, ele protege melhor as informações, é mais difícil de vazar as informações dele para algum hacker, alguém esteja tentando roubar as informações desse site. Porque a comunicação entre o seu navegador e o servidor é mais seguro, não tem uma chance tão grande de vazar os dados além desses dois pontos, tá? Então, o HTTPS ele é melhor que o HTTP e normalmente esse protocolo HTTPS ele é utilizado mais para sites que necessitam de uma segurança maior. Por exemplo, sites que necessitam efetuar pagamentos, como sites de compra, sites de banco e por aí vai. Esses sites, eles literalmente eles são obrigados a utilizar o HTTPS. Você não pode entrar num site desse tipo, por exemplo, Mercado Livre, OLX, sei lá, Casas Bahia. Você não pode entrar num site desses de compra ou num site de banco, por exemplo, Banco do Brasil, Bradesco. Você não pode entrar em nenhum desses tipos de site que não seja com HTTPS. Se for com HTTP, você não tem uma conexão segura. Ou seja, você tem uma chance de vazar informações e alguém conseguir roubar seus dados. Tá? Nosso próximo protocolo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar do FTP. Calma, não é isso que você pensou não é esse palavrão não. É FTP, tá? É T de tatu e não D de dado, tá? Cuidado. FTP significa File Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Arquivos. Basicamente, ele literalmente serve para transferir arquivos de um lugar para o outro. Então, só que ele é mais utilizado para transferir arquivos do servidor, onde está armazenado o seu site, com o computador de onde está o cara que está editando o site. Porque, vamos supor, você já terminou de montar o site, e aí você vai mandar os arquivos lá para o servidor, para as pessoas poderem acessar esse site. E aí você precisa modificar alguma coisa no site, você precisa modificar um texto, ou adicionar algum produto, ou adicionar alguma coisa. Obviamente, você não vai conseguir entrar lá você não vai ir lá no servidor fisicamente, né, pessoalmente dentro do servidor, ligar um monitorzinho lá, colocar o mouse teclado e editar o arquivo. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que acessar o servidor remotamente, ou seja, você vai pegar do seu computador e acessar via rede ou via internet o servidor, e aí você vai baixar os arquivos do servidor do seu computador, vai editar aquilo que você precisa fazer, a sua edição necessária, e vai reenviar novamente para o servidor esses arquivos. Essa é a ideia do FTP. Então, o FTP é o responsável por eu poder baixar e enviar arquivos com o servidor, na maior parte das vezes utilizado para edição de sites, né? Então, por exemplo, o pessoal que vai trabalhar com isso, normalmente eles utilizam algum programa que faça essa comunicação. Normalmente programas como FileZilla, deixa eu pensar outra aqui.
não me lembro agora de cabeça o nome de todos os programas, mas normalmente são programas igual o FileZilla. Se vocês derem uma pesquisadinha aí, vocês vão encontrar. Ou eu deixo alguns nomes aqui pelo vídeo e aí vocês vão entender. E aí, junto com o FTP, vem também uma versão aprimorada do FTP, né? Que é o SFTP. Que ele é o Simple Transfer Protocol. Que ele basicamente é a versão simplificada do FTP. Só que nessa versão simplificada é adicionada uma camada de segurança. E essa camada de segurança, que é o S que está lá na frente, que significa simple, ele também vem de outro protocolo, que é o próximo protocolo que eu vou falar, que é o SSH. Então ele é um FTP, só que com mais segurança, porque ele está protegido por um protocolo que é chamado de SSH, que é o que eu vou falar agora. E aí o SSH, ele significa Secure Shell, tá? Simple Secure Shell. Ele é um protocolo de segurança, então ele serve para te dar mais segurança nas coisas que você vai fazer. Então, basicamente, ele cria uma chave como se fosse uma senha pública, e aí ele serve para que toda vez que você for acessar determinado lugar, você tenha que, no seu computador, ter a mesma chave que o servidor que você está tentando acessar. Então, o servidor ele vai te gerar uma chave, e aí toda vez que você for acessar, a primeira vez que você for acessar o servidor, ele vai pegar essa chave e vai mandar para o teu computador. E aí o servidor vai autenticar essa chave, vai falar assim, ó, essa chave é para o seu computador. Toda vez que você for acessar, você tem que acessar com essa chave. E o teu computador ou você vai salvar aquela chave em algum lugar, ou o teu computador vai salvar de forma automática. E aí toda vez que você for tentar acessar aquele servidor, por exemplo, para passar um arquivo, que nem no FTP, no SFTP, ele vai pedir a chave de segurança do SSH. E aí seu computador já vai estar lá salvo, já vai estar salvo a segurança, e ele vai tentar acessar aquilo. Então essa é a ideia do SSH. Junto com ele, a gente já vem com o SSL, que aí é um protocolo de segurança também, só que ele é um pouco mais complexo. Ele significa, né, SSL significa Secure Sockets Layer, significa camada de porta de segurança. Ele literalmente cria uma segurança maior entre servidor e cliente, e ele não funciona diretamente com uma chave de segurança que você consegue acessar normalmente. Ele cria uma chave de segurança que é delimitada especificamente para o determinado IP. Então, se você está com um determinado IP, você tem que ter aquela chave de segurança. Então, é um negócio mais específico, é mais difícil de você conseguir burlar o SSL. E normalmente, ele é configurado no seu computador a partir de uma coisa que é chamado de certificado digital, que é o que os bancos utilizam para você poder utilizar, acessar o Internet Banking, né? O modo online lá do banco. Então, quando você vai acessar o banco, por exemplo, eu quero consultar o saldo, o extrato da minha conta pela internet. Para você poder fazer isso, você precisa provar para o banco que é você que está acessando e não um outro computador aleatório. E aí, para você poder provar, ele vai estar associado ao IP, e aí esse IP ele vai gerar um certificado digital para aquele IP. Então, toda vez que você for acessar o banco dessa forma, ele vai verificar o seu certificado digital para ver se ele é válido, e aí dentro desse certificado digital ele vai estar lá a sua chave de segurança para aquele IP, para ele poder acessar aquilo. É bem complexo e ele é bem mais seguro também, só que ele demanda um pouquinho mais de tempo de configuração, porque você tem que instalar o certificado digital, tem todas as frescurinhas lá, porque o banco vai te gerar o certificado, e aí você tem que fazer todo
toda a configuração dele. Não é tão simples igual o SSL, que é feito praticamente automático, digamos assim. E aí a gente vem para alguns protocolos, uns mais simples e outros mais complexos. Por exemplo, o protocolo SMTP, que é um protocolo de transferência de e-mail simples, que se a gente for ler a sigla, né, SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol, ou simplesmente o que eu acabei de falar antes, protocolo de transferência de e-mail simples. Ele basicamente transfere e-mails do servidor para o cliente, para um computador. E aí isso é feito no caso de empresas, por exemplo, para pessoas normais, isso dificilmente é utilizado, mas empresas utilizam isso bastante, porque às vezes a empresa pode acabar ficando sem internet, alguma coisa do tipo, e eles precisam daquele e-mail específico, eles precisam daquele e-mail para eles poderem trabalhar, para poder fazer alguma coisa que está no e-mail. Então aquele e-mail fica salvo no computador, todos os arquivos do e-mail, todos os e-mails que a pessoa recebe, tudo fica salvo no computador. E fica uma cópia também lá no servidor. Então se cair a internet, eu consigo ver todos os e-mails que já estão salvos no computador. Diferente, por exemplo, para pessoas normais, digamos assim, não empresariais, né, que não tem essa necessidade, só entra no e-mail lá pelo webmail, que é bem mais simples. Abre lá o Gmail, coloca o login e a senha, visualiza o e-mail que você precisa, faz o que você precisa fazer e acabou, não tem frescura. Enquanto no caso de empresas, elas precisam utilizar esse SMTP, esse protocolo. Junto com o SMTP, a gente vem com o POP3. O POP3 significa Post Office Protocol 3, ou Protocolo de Correio 3. Ele é complementar ao SMTP. Ele também serve para e-mails, tá? Ele é complementar. Só que ele serve... cada um deles serve de uma maneira diferente. Por exemplo, o SMTP, ele vai servir para enviar o e-mail para o servidor. Então, vamos supor, eu tenho um e-mail no meu computador e eu preciso enviar aquele e-mail para tal pessoa. O SMTP é quem vai enviar esse e-mail para o servidor e o servidor vai mandar para o outro servidor para outra pessoa receber. O POP, ele serve para baixar o e-mail do servidor para o meu computador, tá? Então, essa é a ideia do uso de e-mail no computador para empresas. Então a gente utiliza esses dois protocolos aí para poder trabalhar com e-mails empresariais. E por último, a gente vai falar do Telnet, que é o protocolo de acesso remoto. É esse cara quem vai falar quando eu quero acessar um computador remotamente. É ele quem vai mandar os comandos. Ele basicamente permite que os comandos que eu digito na minha máquina sejam utilizáveis em outro computador. E aí, através desse protocolo, ele utiliza o protocolo TCP para poder fazer a transferência, né, mandar essas informações. Mas para o outro computador poder aceitar as coisas que estão acontecendo, ele precisa trabalhar dentro do formato do ASCII2, que é o formato... como é que fala? É um formato padrão de letras, né? Aí para a gente poder codificar as coisas. E aí ele trabalha com uma codificação em 8 bits. Para quê? Para que quando eu for acessar remotamente um computador, outra pessoa não consiga interferir no meio dessa informação e fazer uso das informações. Então, vamos supor, eu estou controlando o computador de alguém e eu estou fazendo uma manutenção lá. O ASCII2 com 8 bits, ele meio que tem uma proteção a mais para que a pessoa... Uma proteção a mais não, ele tem uma criptografia de 8 bits que
que faz com que quem tente acessar as informações que eu estou enviando e recebendo entre o meu computador e o outro computador não possam ser lidas, tá? Então, é uma maneira da gente conseguir fazer isso. E aí, junta o Telnet com o SSH, a gente consegue fazer uma conexão segura, que normalmente é feita através de computadores com sistema operacional Linux. E a gente tem uma conexão segura entre dois computadores e consegue fazer esses comandos remotos, digamos assim. A gente tem esse acesso remoto de forma segura. Diferente do Windows, que não utiliza o SSH, ele utiliza somente o Telnet. Tá? Então, por enquanto, é só isso, pessoal, na questão de protocolos. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais, vai falar um pouco mais sobre configurações de rede, coisas mais complexas aí, beleza? Obrigadão, pessoal.